A gente vive num mundo com várias turbulências. Como que a gente vai encontrar a paz e a serenidade no meio disso tudo? No meio de um transporte público lotado, no meio das atribulações da vida cotidiana. É isso que a gente vai tentar descobrir hoje no nosso episódio. Como encontrar a paz de Deus no caos do mundo? Esse também é o tema do novo livro da Paulus Editora e a gente tem a alegria de receber a Célia Alves, que é autora dessa obra e vai nos ajudar a desvendar um pouquinho esse mistério e contar um pouquinho como que essa obra foi construída. Célia, muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vinda ao PaulusCast. Obrigada, Jennifer, uma alegria estar aqui com você, com o pessoal que vai assistir depois, falando de Deus, né, que é o melhor assunto do mundo, né? Com certeza. Vamos tentar encontrar essa paz em Deus. Com certeza. Célia, antes da gente entrar no tema, eu vou pedir para você se apresentar para quem nos acompanha e ainda não te conhece. Claro. Bom, eu trabalhei como professora durante 30 anos em sala de aula com crianças pequenas, de 7 a 10 anos, mas eu tive sempre aquele amor pela leitura, sempre fez parte da minha vida, sempre era aquela que a professora elogiava a redação, depois quando precisavam de algum texto, alguma coisa, era sempre a mim que recorriam, mas eu nunca me imaginei escrevendo livro católico, mas na pandemia Deus me chamou para essa missão. E aqui estou eu com a alegria de estar na Paulus, fazendo parte aí do grupo de autores da Paulus. Primeiro livro pela Paulus, né? Primeiro livro pela Paulus. Então, muito bem-vinda, já deixo Obrigada, estou muito acolhida pela pessoal da Paulus, muito obrigada. Que bom. E Célia, vamos começar do começo. Como que a gente pode encontrar a paz de Deus diante de todo esse caos que o mundo parece aqui pra gente? Eu acho que, em primeiro lugar, a intimidade com Deus, né? A gente não pode chegar a conhecer Deus se a gente não deixa um tempo para Ele. Tem muita coisa roubando o nosso tempo, tem muita coisa nos chamando por caos, né? Basta ligar a televisão, 5 minutinhos, a gente já sai assustada, porque são notícias e mais notícias de problemas, de situações que nos deixam, assim, perplexos e apavorados. Então, se a gente não dedicar um tempo de qualidade com Deus, né, em oração, indo às missas, lendo a palavra de Deus, acho muito importante. A Bíblia, assim, faz parte da minha vida desde muito jovem, e a partir de uma fala que eu ouvi, que alguém me falou assim, a palavra de Deus é uma carta de amor para a humanidade e poucos se interessam em ler. E aquilo me incomodou, porque eu lia muito, só que eu não tinha lido a Bíblia ainda, né? Eu tinha por volta de 13, 14 anos. Eu falei, não, a partir de hoje eu vou ler todo dia essa carta de amor de Deus para mim. E foi assim, a partir dos 14 anos, todos os dias eu leio a Bíblia até hoje, porque a Bíblia é uma coisa tão nova, ela é repleta de ensinamentos, a nossa esperança está ali, né? Então acho que é importante a gente se alimentar daquilo que nos faz bem. Sim, com certeza. Eu ia te perguntar quais são os maiores desafios para a gente encontrar essa paz, só que você se apresentou contando que você é professora e a gente sabe que talvez é uma das profissões mais desafiadoras por si só. Com certeza. Como que na sua rotina, como que na sua vida, né, como professora, na sua vida profissional, você tinha essas luzes? Assim, como que era nessa fase da sua vida essa percepção de preciso encontrar a paz de Deus? Bom, para ser professora você precisa ter muita paciência. É o primeiro requisito. Sem paciência não dá para ser professora, porque você tem que falar milhões de vezes a mesma coisa, as crianças te perguntam, e você tem que ali estar com paciência, com cuidado. Cada criança aprende no seu ritmo também. Então, a paciência já foi exercitada durante esses 30 anos. E eu acho que isso me ajudou, né? Porque se eu perdesse a paciência, eu perderia a minha paz também. E aí o dia a dia fica muito difícil, né? A gente tem que ir ali se doar, né? Porque a profissão de professora é uma doação. A gente está ali com o nosso coração aberto para receber aquelas crianças, para tentar colocar elas no caminho do bem, para ensinar valores. Então, acima de tudo, a gente precisa transmitir essa paz, porque a gente é líder ali, né? Se a gente se perde ali na irritação, naqueles problemas que vêm, a gente acaba contaminando, digamos assim, né? Acho que a paz, assim como a gente consegue dar a paz para o outro, a gente também consegue dar o inferno, às vezes, para o outro, né? A gente tem que tomar esse cuidado ali do que a gente está entregando como cristãos. Maravilha. E como que surge a ideia, né, de
pegar essa percepção, né, essa opinião e acho que esse entendimento, essa clareza sobre a importância da gente transmitir a paz, de escolher ser o melhor lado, né, a melhor parte do dia de alguém. Acho que isso é muito importante. Quando a gente está falando de paz e de Deus, a gente está falando de ser a melhor parte do dia. Com certeza. E você falou a palavra certa, escolha. É uma escolha nossa. E é uma escolha diária, é uma escolha constante. Né? Se eu vou para algum lugar, eu preciso pensar, não, eu estou ali para representar Jesus aqui na Terra. Nós somos cristãos, né? E a gente não pode ser uma propaganda contra os cristãos, né? Porque tem muitas vezes que o pessoal fala, nossa, vai todo dia na missa e falou isso ou fez isso. A gente é muito visado pelo mundo, né? O cristão incomoda. E se a gente não tomar esse cuidado da gente buscar mostrar o melhor lado, né? Tentar não se levar pelas coisas que o mundo nos apresenta, porque eu acho que muitas vezes as pessoas vêm descarregando caminhões e caminhões de lixo, né, em cima da gente, assim, de lixo de raiva, de mágoa, ódio, e que às vezes a gente se contamina por aquele lixo, né, leva aquele lixo conosco e aí leva para outro lugar. Às vezes alguém brigou com a gente em um lugar e a gente vai e leva para outro. E aí a gente não consegue terminar esse ciclo, né? Eu acho Exatamente. Que é interessante quando você fala, porque às vezes até uma fala torta, uma situação, né, complicada que a gente se coloca, às vezes a culpa não é nem da pessoa, né? Então como que a gente vai ser diferente naquela situação também, né? Porque muitas pessoas, é o que dizem, né? Pessoas feridas ferem os outros. É bem isso. E se a gente continuar perpetuando isso não vai ter fim, né? Então, alguém me olhou feio, então eu vou chegar em casa irritado, já vou brigar com a minha família também, porque eu tô nervosa, porque alguém me tratou mal, e aí vira uma bola de neve gigante, né? Então, a gente precisa cortar isso, respirar. Acho que tem várias dicas aí, né, nesse livro, né, falando sobre isso, sobre a questão de respirar. Às vezes você precisa dar uma pausa. Eu, quando eu dava aula, muitas vezes tem sempre aquela criança, né, que testa todo dia a nossa paciência. Sim. E quando acontecia isso, quando eu começava a ficar muito irritada, eu falava assim, chamava algum auxiliar e falava, fica um pouquinho aqui. Eu saía, bebia uma água, respirava e pronto, voltava. Essa pequena pausa, esse pequeno gesto de sair daquele local de confronto, de conflito, já você consegue retomar a tua paz, você consegue continuar aquele dia de uma maneira diferente. Então, a gente precisa aprender isso, não ir no impulso. O nosso primeiro impulso é revidar. Alguém xinga, eu xingo. Alguém fala alto, eu falo mais alto ainda. Isso leva aonde, né? Só a mais e mais guerras, não basta as que já existem no mundo, mas há guerras internas, né, entre nós mesmos. Então, é triste. E a gente estava falando de escolher ser a melhor parte do dia de alguém, né? E eu queria te perguntar em que momento você escolheu ser a melhor parte do dia de alguém, talvez a única, né? Dependendo da situação que a pessoa se encontra, por meio dessa obra. Eu acho que é importante a gente ser evangélico, porque muitos não leram a Bíblia, mas se a gente apresentar a Bíblia com o nosso viver, isso chama atenção, isso mostra Deus para alguém que às vezes nunca teve intenção de ser cristão ou tem preconceito. Muita gente tem preconceito, infelizmente, né? Mas os livros são muito assim, obra do Espírito Santo. Eu não sei nem como te explicar isso. Eu falo que eu sempre me enrolo quando alguém pergunta qual é o seu processo criativo. Eu adoraria falar, não, porque eu faço assim, assado. Não é. Deus fala comigo de várias maneiras. E desse livro foi até de uma maneira bem inusitada. Eu estava fazendo uma caminhada e aí parou um passarinho na minha frente, assim. Tava caminhando, ele parou na minha frente, eu achei tão bonitinho. Eu falei, nossa, né? Eu não tava com celular, nada para registrar aquele momento. Mas ele estava no bico, ele estava com a representação exata da paz. Sabe aquele passarinho que a gente vê? Com a folhinha. Com a folhinha, ele estava desse jeito. E eu falei, nossa, parece aquele passarinho da paz. Quando eu falei paz, aquilo parece que acende luzes na nossa cabeça. As coisas de Deus são muito loucas aos olhos humanos, né? Como explicar isso? Quem explica Deus, né? E a partir daí eu falei, bom, eu já tinha terminado de escrever um livro, eu falei, não, eu tenho que escrever sobre paz. E aí, cada capítulo que eu vou escrevendo, sempre antes eu peço ajuda de Deus para me guiar, para eu ser só instrumento, que Ele apareça e que eu desapareça. É essa sempre a minha oração.
né? Porque eu não tô aqui para aparecer, para ficar famosa, não é nada disso. Eu quero que a palavra de Deus se estenda aí pela humanidade e toque corações, porque eu acho que é isso que acontece, né? Quando a gente escreve um livro, é um lembrete que às vezes a gente precisa, que durante o dia a dia, durante toda a loucura que a gente passa, toda a correria, às vezes a gente se esquece de Deus. Sim. E o livro tá ali, sabe? Te lembrando, né? E às vezes uma palavra, uma frase vai tocar teu coração, porque não é a autora, é Deus que chegou e através da autora, através do livro, chegou até o teu coração. Então acho muito lindo esse processo. Sim, e acho que o nome do livro, né, A Paz de Deus, porque às vezes a gente também pode se confundir, que paz é essa que a gente também está buscando, né? Uhum. Acho que muitas vezes a gente também se coloca em situações de guerra com a gente mesmo, sim, porque talvez a gente não consegue perceber o que significa, né, isso que estar em paz. Acho que a gente pode caminhar por esse caminho. Sim, na nossa conversa. É porque geralmente as pessoas sentem que a paz é exterior. Então, se eu estou num lugar paradisíaco, numa praia deserta, ali eu estou em paz. Se ninguém me perturba, se a vida tá boa, se eu não tenho dívida, se eu estou com um bom emprego. Então, o externo parece refletir o interno, como se paz fosse sentimento. E paz é diferente de sentimento. Você pode sentir em alguns momentos essa paz externa. Que bom, o diagnóstico deu negativo, graças a Deus, é aquela sensação boa. Mas isso não é a paz real. Eu posso te dizer que eu estou passando um ano o mais difícil da minha vida, que eu perdi minha mãe há pouco tempo. Só que eu estou em paz. Então, diante desse luto, que é tão difícil, eu encontro a paz. E não tem explicação. É realmente o que a Bíblia fala, né? A paz que excede o entendimento. Não tem como explicar. Tua vida tá boa? Não tá boa. Você tá feliz? Não, no momento não tô feliz. Eu tô triste, mas eu tô em paz. Porque é uma paz de Deus. É a paz que tá aqui no coração que ninguém tira. Né? Tem gente que fala, fulano me tira a paz, meu Deus. Se não fosse fulano, eu tinha paz. Ninguém tira a tua paz. A paz é entre você e Deus. Hoje eu estava rezando na missa, eu fechei os meus olhos. Sabe quando você reza ali e você fala, nossa, é entre Deus e eu, ali, aquele conversa, aquele momento nosso. Ele me conhece e eu busco conhecê-lo e é ali. Então, acho que se você procurar sempre esse cantinho, sabe? Só de você fechar os olhos e falar com Deus, você já está ali nessa busca. Acho que a paz é uma coisa ativa. Muita gente espera do lado de fora, né? Espera uma situação, quando eu ficar aposentada eu vou ter paz, quando eu for viajar eu vou ter paz, quando eu mudar de emprego, quando o chefe sair, quando, sei lá, e fica nesse quando, e a paz tá onde, né? Onde que a gente vai encontrar? É só em Deus, não tem como, porque o chefe pode sair, mas vai vir outra situação, o boleto vai chegar, o diagnóstico pode chegar, a gente não sabe, né, o que o futuro nos reserva. Mas tendo essa paz, seja lá o que for, a gente consegue enfrentar. Bacana, acho que desde a primeira vez que a gente conversou no WhatsApp, eu lembro que eu até brinquei, eu falei, nossa, ela é feliz. E falei hoje isso para os meninos, eu falei, ela é feliz. E te ouvindo falar, assim, acho que eu não estava tão errada. Eu acho que eu tive uma primeira impressão, né, a gente está se conhecendo pessoalmente agora, é bem isso mesmo, assim. E aí quando você apresenta, assim, de que talvez você não esteja no melhor momento, no momento mais sereno, mais tranquilo da sua vida, e mesmo assim você consegue transmitir esse sentimento de leveza e de felicidade, acho que realmente revela esse encontro que você teve com a paz, né? Vamos recordar mais um pouquinho de alguns momentos que você pessoalmente pôde experimentar, né, essa paz para você chegar com essa felicidade que a gente consegue perceber hoje. É tão engraçado, né? Porque às vezes a gente acha que a nossa relação com Deus tem muito ligado ao sentimento. Às vezes você fala, eu senti a presença de Deus. Só que a gente está numa quaresma, e quaresma é tempo de deserto. E nem sempre a gente sente a presença de Deus. Muitas vezes a gente está rezando, e aquilo não acontece. Eu rezei muito pelo milagre para minha mãe. Não aconteceu. Só que Deus não desperdiça milagre, eu tenho certeza. O milagre não foi para a cura dela, mas foi para a minha cura, para a cura de várias pessoas que viveram ali esse tempo no hospital. Fiquei 15 dias com ela no hospital e tanta coisa aconteceu, inclusive uma conversão de uma pessoa evangélica na minha frente,
foi algo lindo que eu fiquei sabendo recente, no final da história, porque, enfim, é uma história longa, eu não sei se eu conto. Pode contar. Estamos com tempo, então, tá bem tranquilo o tempo. Porque ela foi dar banho na minha mãe pela primeira vez, a minha mãe estava alguns dias já lá, e ela foi extremamente grosseira, sabe? Porque ela, sempre que ela chegava lá no quarto, a televisão em uma TV católica, e ela sempre questionando, você é católica? Eu falei, sou, você também é? Ela? Não, sou evangélica. Mas ela falou, não sou evangélica, né? E eu falei, que legal, eu tenho vários amigos evangélicos e tenho mesmo, gosto muito deles. Não acho que é muito mais o que nos aproxima do que nos afasta, né? Sim. Somos todos cristãos, então falamos a mesma língua. Mas ela tinha uma coisa de raiva contra a Igreja Católica o tempo todo ali. E me questionando, e sabe, o tempo todo. E aí quis Deus que no último dia, ela ficou um tempo sem ser a responsável pela minha mãe ali no quarto, mas no último dia de vida da minha mãe, que assim, já estava desenganada, que estava bem mal, assim, foi ela que disse que ia vir tomar banho, dar banho na minha mãe. Falei, ai meu Deus do céu, justo ela, né? Agora que minha mãe está muito mais fragilizada, justo essa pessoa que foi tão grosseira com ela, mas ela chegou diferente, mas eu estava com a mágoa. Porque é difícil, né? Quando mexe com a nossa mãe, o coração dói. A gente encontra a paz, mas a gente é humano também, né? Os sentimentos estão aqui. Exatamente. Aí ficou, né, aquela situação. Eu falei, ai meu Deus, justo ela. Mas ela veio, cumprimentou, começou a dar banho para minha mãe, falando com a minha mãe já inconsciente, mas ela falava, minha linda, dá licença, vou dar um banho. E começou a falar com a minha mãe. E ela tinha sentido o cheiro de rosas no meu quarto. No quarto de hospital. E Deus ficava assim, e tinha uma Nossa Senhora na mesa, e minha mãe e eu ouvi uma voz falando assim, explica para ela o cheiro de rosas. E eu falava, não, Senhor, não quero falar com ela não, deixa eu aqui, né? Fala com ela, explica para ela. Falei, tá bom. Falei, você sentiu o cheiro de... Ela falava quarto perfumado, sempre. Falei, você falou do quarto perfumado, você sentiu o cheiro de rosa? Ela falou, sim, isso, cheiro de rosa. Falei, você sabe por quê? Eu vou te explicar. Aqui tá vendo a imagem da Nossa Senhora? Nossa Senhora, quando está em algum lugar, em algum ambiente, as pessoas sentem um cheiro de rosa. E aí eu senti que eu tinha que falar isso. E Deus está te chamando. Ela só falou, eu sei. E na televisão começou a tocar a música da consagração à Nossa Senhora. E ela cantou essa música cuidando da minha mãe. E agora eu fiquei sabendo, através de uma outra pessoa, que ela se converteu, que ela está fazendo novena agora da quaresma, levantando de madrugada para rezar. Então, assim, é o que eu falo, né? A gente tem uma missão até o fim da nossa vida. Até o fim. Até o finzinho, minha mãe estava lá. Ela tinha uma missão com essa menina. E quando ela cumpriu, foi o último dia dela. Então, deixa eu respirar. Eu sinto muito a presença de Nossa Senhora. E isso é que me acalanta todos esses dias. Sem a minha mãe. Com certeza. Então, um tempinho para você respirar. Fica bem tranquila. Vamos mudar até um pouquinho de assunto para você poder se recompor. Você falou, né, que em dado momento, ali na sua adolescência, você sentiu chamada a prestar mais atenção na palavra de Deus, né? Eu queria que você contasse um pouquinho em quais momentos, assim, como que a palavra realmente de Deus, como que a Bíblia te ajuda nesse processo e pode ajudar também outras pessoas e com certeza está presente no livro. Com certeza está muito presente, tem muitos versículos aí. Eu vivi muitos milagres, muitos. Eu acho que eu escuto a voz de Deus de muito nova. E eu vejo hoje, olhando para trás da minha vida, que Deus estava me preparando exatamente para esse momento, sabe? Porque eu já nasci gostando da questão de livros. Minha mãe falava que se eu sumisse no supermercado, eu estava atrás ou de livro ou de caderno, porque eram duas coisas que eu gostava de fazer, a ler e escrever. Então, Deus já estava me chamando ali. Aí, quando veio essa questão muito forte de ler a Bíblia, também já achei que foi um chamado dele, que ele já estava me preparando para isso. Só que Deus, nas nossas missões, ele aproveita
aquilo que nós temos, os nossos dons, porque o nosso dom não é para nós mesmos, é para o outro. E aproveita também a nossa vontade, sabe? Ele viu que eu tinha vontade de ler. E no começo, quando você começa a ler a Bíblia, você fala, nossa, é muito difícil, não dá, essa linguagem e tal. Mas não desiste, porque a Bíblia, conforme você vai lendo, relendo, aquilo tem coisas que não faziam sentido para mim. Hoje eu falo, nossa, faz todo sentido agora. Por exemplo, uma coisa que tem a ver com o livro, inclusive, quando fala a paz que excede o entendimento, quer dizer, uma paz que vai além do que a gente possa imaginar, do que a gente possa entender como paz. Mas como que é isso? Se a gente não pode entender, como é que a gente vai falar? Né? Como é que a gente vai sentir isso? Mas hoje eu sei, né? Porque se alguém me vê a minha situação, fala, como é que essa menina tem paz? Como é que essa menina está dando risada? Sim. Não tem motivo. Não tem, realmente não tenho. Mas não é porque as situações de fora estão bagunçadas, estão fora de lugar, estão tristes, mas tem algo dentro de mim, uma coisa que está ali resguardada, que é a paz de Deus, que está num lugar que só a gente pode conseguir tirar. Se a gente abrir brechas, né? Porque conforme a gente vai pecando, as brechas vão se abrindo, e aí a gente vai perdendo, vai meio que saindo essa paz. Mas se a gente se agarrar muito firme na fé, persistir, essa paz nunca vai sair de dentro do nosso coração. Então, eu acho que é por aí. Acho que a gente precisa ter essa escolha mesmo, né? E a gente optar todos os dias pela nossa conversão, porque conversão não é um dia só. Sim. Me converti porque eu voltei para a igreja. Não, é todo dia. Todo dia eu tenho que escolher. Hoje eu vou tentar ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem. Ai, meu Deus, ontem eu perdi a paciência com alguém. Ai, ontem eu não deveria ter falado aquilo. Sabe, todos os dias a gente está lutando, né, contra o pecado. Sim. Então, acho que é uma escolha diária que a gente tem que optar todos os dias. E acho que quando a gente vai conversando e vai te ouvindo, eu não sei se quem está assistindo a gente vai ter essa mesma percepção, mas às vezes fica na dúvida, será que eu consigo ter essa paz? Será que ela é possível a todos nós? Eu acho que é importante frisar que sim. Com certeza. Né, Célia? Assim, não sou nenhum ser iluminado. Estou iluminada porque tem luz aqui só. Né? Eu acho que a gente buscar mesmo, essa intimidade com Deus. Não tem segredo, não precisa palavra bonita. Né? Às vezes a gente pensa, ó Senhor, tu que és... Não, ele te conhece, ele conhece teu coração, ele te conhece desde antes de você nascer. Então, você precisa conversar, como você conversa com um amigo, como você desabafa. Eu, às vezes, desabafo com Deus. Às vezes eu estou muito chateada, falo, Senhor, senta aqui um pouquinho, vamos conversar? Porque hoje aconteceu isso, eu não estou dando conta, eu não consigo. Aí eu choro, mas eu choro com a pessoa certa. Eu falo que Deus tem um balcãozinho de reclamações e a gente tem que ir lá nesse balcãozinho. Né? Porque a gente tem que ir é como quando a gente vai numa loja falar de alguma coisa, a gente vai no gerente, né? A gente vai na pessoa ali que pode resolver nosso problema. Às vezes a gente desabafa com amigo, desabafa às vezes com pessoas que acabam levando o nosso problema e tornando ele maior ainda, né? Porque às vezes a gente conta uma coisa que seria um segredo e isso se espalha e o problema fica bem maior. Mas se a gente escolhe a pessoa certa, se a gente vai em direção a Deus, fala com Ele o que está sentindo e fala tudo. Não adianta a gente morrendo de raiva da situação e chegar e falar, ai Senhor, não, fala, Ele sabe. Não tem o que a gente possa esconder de Deus. A gente tem uma imagem infantil às vezes de Deus, né? Se eu fizer assim, Deus não me vê. Não dá. Ele está em todos os lugares, Ele sabe tudo. Então a gente pode ser totalmente 100% sincera e nesse desabafo acho que também já ajuda, sabe? Chorar, desabafar, eu acho que as emoções são para serem vividas. Hoje em dia eu vejo que há muito assim, tristeza não, né? Não pode ter tristeza, a gente tem que ser alegre, né? Não digo para ser, né? Melancólico, né? Mas tudo bem você chorar, né? Eu encontrei uma pessoa, às vezes, poucos dias, acho que não fazia nem um mês que minha mãe tinha falecido, e eu tava chorando naquele momento, e ela falou assim, nossa, você ainda tá assim? Gente, tem claro, óbvio, né? Se tem um calendário, me mostra qual é, né? É um mês, é 2? Não tô sabendo. Não tô sabendo, né? Então, assim, não exigir do outro
um sentimento que às vezes ele não está sentindo naquela hora. Eu acho que os sentimentos são válidos. Você não pode viver naquele sentimento só. Você não pode viver na alegria o tempo inteiro. Não existe isso. Né? Senão você seria meio, né, perturbada. Quem é que vive o tempo inteiro na alegria? E não conseguiria valorizar os momentos alegres. Exato. Acho que uma coisa acaba compensando realmente a outra. Porque Jesus viveu todas as emoções também, né? Ele viveu a tristeza, ele chorou por Lázaro quando o amigo morreu, mesmo sabendo que ia ressuscitar em seguida, mas ele quis viver esse luto. Então, quando a gente vive um luto e a gente se coloca nesse lugar, né, a gente fala, nossa, Jesus me conhece, Jesus já viveu isso, ele sabe. Sabe quando alguém já passou por isso e você fala, eu também passei por isso, e você se sente acolhida? Então, todas as emoções Jesus viveu, só que ele não acampou em uma só, ele viveu todas, até a raiva, né? Sim. Quando ele expulsou os vendilhões do templo, ele não dava, dá licença, querido. Não, ele foi chicoteando e sai daqui. Então, assim, só que ele não ficou com ódio, não ficou com ressentimento, né? Ele simplesmente, ele ficou com raiva de estarem naquele momento que é um lugar sagrado. Sim. E as pessoas ali fazendo um comércio. Então, acho que é olhar para isso, né? Não deixar que a emoção daquele momento, que o sentimento daquele momento vire um pecado. Sim. Né? Porque a gente, tanto a raiva como a tristeza, como a alegria, pode virar um pecado, depende do que a gente faz com esse sentimento. Com certeza. E ter em mente que tanto é possível para todos que ele veio justamente, eu acho que o que ele mais falava era justamente sobre a paz, sobre, né, se transmitir que a paz realmente estivesse com a gente. Acho que essa é a mensagem que ele deixou, assim, que todo mundo já escutou uma vez na vida. Exatamente. Pelo menos, que a gente reza, né, em todas as missas pela paz. Então, eu até tive a curiosidade de contar quantas vezes a palavra paz aparece na missa. Olha só, já fiquei curiosa. Sem ser nas leituras, porque às vezes Sim. Na leitura, não, só aquelas que a gente fala sempre, né? São 9 vezes que a palavra paz aparece. Então, é algo importante, né? Porque sem paz a gente não consegue viver. A gente precisa da paz para pensar melhor, para refletir, para agir com mais clareza, para agir com mais coerência, para não se estabanar nas coisas, sabe? A gente às vezes pula etapas, às vezes a gente quer correr demais e tudo tem um tempo nessa vida, né? E a gente tendo paz de esperar, porque há muitos processos que a gente vive na fé que exigem de nós espera. Sim. Né? A gente gravando aqui no meio da quaresma, a gente sabe que é assim, né? Muita gente vivendo vários desertos, né? Quando a gente vê as intenções de um terço ou as intenções antes de começar a missa, a gente vê quantas pessoas doentes, quantas pessoas desempregadas, quantas pessoas vivendo situações muito, muito difíceis mesmo, né? E se elas tiverem a paz, elas vão passar por isso, porque tudo nessa vida passa, só a palavra de Deus que não, só o eterno, só o céu que não passa, o resto aqui é tudo temporário, né? Então a gente precisa ter essa consciência cada vez maior de ao encontro dessa paz. Eu até fiz uma enquete lá no meu Instagram outro dia, que eu falei, você espera a paz ou você vai ao encontro da paz, você busca a paz? E alguns falam que esperam a paz, mas espera onde? Do mundo? Espera um tempo mais propício? Quando é que o mundo teve um tempo muito propício? Sempre vai ter uma crise, sempre vai ter um problema, uma guerra, sempre vai ter. Né? Então, não é esperar a paz, é ir atrás dela. Ir atrás dela onde? Em Deus, não tem outro lugar, não. Com certeza. Vamos falar um pouquinho do livro, acho que esse é um momento spoiler. Mas pode? Só um pouquinho, para só gerar aquela curiosidade. Então, e quem está nos assistindo e ainda não conhece o livro, fala um pouquinho como que o livro está estruturado, quem que a gente vai encontrar quando a gente acessar essa obra. Acima de tudo, eu escrevo de uma forma muito simples, muito clara, muito objetiva e que a pessoa se sente ali acolhida, né? Então, não tem receitinha de bolo para paz. Você faz isso, você tem a paz. Não, infelizmente, não tem. Mas eu falo as coisas que a gente precisa ir construindo junto com Deus para alcançar essa paz. Como eu construí, né? Ao longo da minha vida eu fui construindo e não foi de um dia para o outro, né? Passei muitas situações que dava aquela angústia, aquele sentimento ruim, mas é uma construção. Cada dia você vai lá e busca esse tijolinho em Deus, sabe? Senhor, hoje eu perdi minha paz, hoje eu não estou sentindo paz, hoje as coisas estão difíceis para mim, eu preciso da sua ajuda.
né? Deixa eu procurar na Bíblia. Tem tantos e tantos exemplos na Bíblia que nos ajudam nos momentos difíceis, né? Se é só ler o livro de Jó, por exemplo, que aconteceu tanta coisa com ele, e ele ali persistindo na escolha por Deus todos os dias, todos os minutos. Acho que escolher Jesus, escolher a Deus, é uma escolha o tempo inteiro, a cada segundo, cada batida do nosso coração. O padre uma vez falou que o tum-tum do nosso coração é Deus falando, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Então a gente tem que responder isso, eu também, eu também, eu também. É simplesmente retribuir aquilo que a gente já recebe demais, demais. Com certeza. E é um livro que dá para levar para qualquer lugar, né? Eu acho que às vezes eu não tenho aquele tempo, no meio da turbulência toda, eu não consigo parar para ler longas horas, mas acho que se a gente ler todo dia um trechinho, né, levar com a gente, eu acho que não deixa de ser uma forma também da gente ir alimentando essa busca, como você disse, né, pra gente não ficar só esperando a paz, mas a gente, por meio desse livro, também buscando a nossa paz, né? Com certeza, é um livro que você pode levar na bolsa, é um livro pequeno, sim, né, e que você não é obrigado a ler, sentar, vou ler o livro inteiro, não. Deu para ler meia página? Que bom, li meia página. Reflete sobre aquilo, pensa sobre aquilo, o que aquilo falou com você. Eu acho que a leitura deixou de ser meu livro, e quando alguém pega o livro, é dele. Né? A leitura de cada pessoa vai ser diferente para o livro, porque depende da situação que a pessoa está falando, passando, depende do que a pessoa está sentindo naquele momento. Sim. Então, eu acho que é um livro que é bom para a própria pessoa, é bom para presentear, né? Porque às vezes na missa mesmo a gente deseja a paz para o outro. Sim. Por que não dar essa paz que às vezes o outro não sabe onde buscar? Tem tanta gente perdida por aí, né? Às vezes a gente acha que evangelizar é sair de porta em porta batendo domingo de manhã, falando, você aceita Jesus? Não é isso, né? Você evangeliza de diversas formas, até pela própria vida, até pelo seu agir. E eu acho que quando você dá um livro para alguém, no momento que a pessoa está vivendo aquela situação mais difícil, você está falando, olha, busca aqui você vai achar ali aquele cantinho, aquele momentinho que você vai parar a turbulência toda para se dedicar na leitura, para ler sobre Deus. E assim, é o meu assunto preferido, então falar sobre Deus acho que é o melhor assunto que a gente possa ter, né? Com certeza, e a gente... né, até por ser um livro que vai falar sobre várias situações, né, vai te colocando ali pistas, como se fosse um livro muito prático, a gente vai entendendo aos pouquinhos, né, lendo, como eu falei, às vezes não de uma única vez, acho que não é um livro que vou ler, vou engolir. Não. Talvez sim, talvez não também, que também não tem nenhum problema, mas é fazendo a gente entender que essa palavrinha de 3 letrinhas aqui tem muito mais poder do que a gente podia imaginar, né? Com certeza, né, a paz é aquilo que a gente mais anseia e às vezes a gente não sabe nem por onde procurar, né? E a paz é de Deus, não tem outro lugar, não tem outra circunstância. Tem muita gente que vai dar receitinhas, como conseguir a paz? Faça isso, desligue tudo, coloque uma música calma. Naquele momento você vai sentir, porque é um sentimento, né? Mas a paz de Deus não é um sentimento. A paz de Deus é algo que não dá para explicar, mas você tá com ela ali. E dali você pode passar o que for na sua vida. Dali ela não sai. Eu acho que toda a mensagem do Evangelho, né? Acho que toda a palavra de Deus, e certamente você busca isso por meio da sua vida, por meio das suas obras, e principalmente por meio desse livro, é ser a paz, né? É gerar alguma transformação, né? A partir daquela experiência. Quais sinais, né? Como que a gente pode ser sinal de paz para as outras pessoas, a partir do que você coloca no livro, a partir das outras experiências, de tudo que você refletiu para compor essa obra, já para a gente ir caminhando para a conclusão do nosso episódio, tentar trazer talvez uma mensagem mais concreta de como que a gente pode ser esse sinal de paz no meio desse caos, né, que a gente falava. Com certeza, eu acho que está cada vez mais fácil a gente se diferenciar como cristão, eu acho, minha opinião, porque há tanta grosseria, tanta dureza de coração, às vezes uma palavra, um gesto, ser gentil com as pessoas, enxergar as pessoas, né? Enxergar todos como irmãos, independente de quem seja, de posição social, de tudo. Quando você é gentil com o outro,
Isso a pessoa pode até não te responder. Quantas vezes eu falo bom dia, boa tarde, a pessoa não me responde. Sim. Mas tá tudo bem, não é sobre mim, né? Eu fiz a minha parte. Às vezes a pessoa precisa de um sorriso que ela não recebeu o dia inteiro. Às vezes ela tá sendo rude com você ou tá sendo desrespeitosa com você porque ela não sabe ser diferente. Ela não teve um modelo às vezes, né? Então a gente buscar ser só um pouquinho gentil, um pouquinho generosa, dia a dia, né? Em pequenas coisas muito pequenas. Não precisa grandes gestos. Eu falo que às vezes já aconteceu isso comigo, às vezes uma pessoa dá um bombonzinho com um bilhetinho que é tão lindo, que é naquele momento que a gente mais está triste, mais, sabe? Sim. Uma mensagem que vem às vezes no celular, que você fala, nossa, fez meu dia. Sim. Porque o mundo está tão assim de, eu vou reclamar, eu vou buscar meus direitos, eu vou falar o que eu penso, eu vou dar minha opinião, porque a minha opinião vai mudar a opinião do outro, né? E escolher ser diferente, né? Eu não preciso dar minha opinião para tudo, eu não preciso sair como certa em tudo, eu posso simplesmente escolher ser diferente, ser generosa, ser gentil, só um pouquinho todo dia, acho que é isso. É como se fosse um treinamento, né? Acho que eu falo que a nossa ida para o céu exige esse treinamento aqui, né? E cada dia que a gente for treinando um pouquinho, porque nosso objetivo é esse, né? É o que a gente tem que almejar, é o céu. E fazendo esse treinamento aqui, que céu que eu posso levar para o outro hoje? Às vezes é uma coisa muito pequena. Às vezes você não perdoou uma pessoa, leva o céu para essa pessoa, né? Perdoa, fala de novo, conversa, retoma, né? E acho que é por aí o caminho. Com certeza. Célia, muito obrigada, não só pela presença, por essa conversa tão inspiradora. Eu acho que certamente vai chegar no momento certo para alguém que está nos acompanhando. Foi muito bom para mim, pessoalmente, já deixo aqui aberto. Foi muito bacana ter essa conversa com você hoje. Por mim, eu ficava horas, acho que gente, tá muito pouco. Se puder. Quer falar mais? Vamos lá. Desliga a câmera, vamos continuar. Vou ficar só duas aqui. Mas realmente, obrigada por se colocar, né, a serviço do projeto de vida de Jesus, da palavra de Deus dessa forma. Obrigada por compartilhar os seus dons e nos presentear realmente com essa obra que com certeza vai ajudar muita gente. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço e espero que esse livro chegue no seu coração. É aí que eu sempre pensei em chegar, né? Que esse livro chegue no coração de cada um através da palavra de Deus, não tem outro caminho. Com certeza. Você, né, que gostou, ficou curioso para conhecer a obra A Paz de Deus no Caos do Mundo, que está precisando ou conhece alguém que, né, merece receber esse carinho nesse momento, você pode conferir toda a nossa rede de livrarias Paulos pelo Brasil, você já sabe, também na nossa loja virtual, loja.paulos.com.br, no Televendas, então é muito fácil acessar não só essa obra, mas todas as obras do catálogo da Paulos, vale a pena você conferir. Muito obrigada mais uma vez pela sua companhia. Se você não é inscrito ainda aqui no nosso canal no YouTube, inscreva-se, vai ter sempre algum conteúdo, algum episódio inspirador para te ajudar na sua caminhada de fé, ajudar você a encontrar essa paz, encontrar a sua espiritualidade. É sempre muito importante você ficar atento aqui aos novos episódios. Muito obrigada mais uma vez pela sua companhia e até a próxima.